Entra depois no vídeo um argumento circular em torno de que o CO2 não seria capaz de influenciar o clima. E eu, de novo, achei que me pareceu muito um argumento, ou um suposto argumento tirado da cartola. Porque é preciso dizer por quê, dado que nós conhecemos a física básica por trás. O fenômeno físico básico é ressonância. Ressonância trata-se de uma máxima absorção de energia por parte de um sistema quando ele é estimulado por um agente externo com uma frequência próxima daquela de oscilação natural do sistema. Então, você tem tipicamente o sistema que oscila a uma dada frequência, você vem com um agente externo e esse agente externo ele manda energia para o sistema numa frequência igual ou próxima daquele módulo natural de oscilação. Isso é um processo bastante eficiente. Ele aparece em engenharia, em instrumentos musicais, até em ressonância magnética nuclear. Espero que nenhum negacionista precise usar ressonância magnética nuclear, porque por coerência ia ter que se recusar a fazer. Afinal de contas, se o CO2 não é capaz de influenciar o clima, a ressonância magnética nuclear também não funciona. Bom, mas vamos lá. Especificamente sobre a molécula de CO2, tem uma ilustraçãozinha muito clara disso aí. Quais são os modos naturais de oscilação dessa molécula? Os modos vibracionais são essencialmente três. Um deles é o que a gente chama de alongamento simétrico. Você tem um átomo de carbono no meio, a molécula de CO2, ela sem perturbações, a princípio ela é linear, né? Tem carbono no meio, ligações duplas com oxigênio. E aí, o alongamento simétrico é aquele em que os dois átomos de oxigênio eles se aproximam e se afastam simultaneamente. Esse modo de vibração ele tem um número de onda de 1388 centímetros a menos 1. No momento seguinte a gente tem o alongamento assimétrico. O que é o alongamento assimétrico? Basicamente é o seguinte, você continua com o átomo de carbono no meio e os átomos de oxigênio agora estão fora de fase. Um se aproxima e o outro se afasta. E, por fim, você tem o chamado bending, como a gente chama a flexão da molécula. A molécula de CO2, que normalmente ela é linear, os três átomos alinhados, oxigênio, carbono, oxigênio, ela passa a ter os átomos de oxigênio vibrando de tal forma que agora eles fazem um ângulo diferente do de 180 graus. Esse modo de vibração ele tem um número de onda de 667 centímetros a menos 1. Quanto é que dá isso em termos de comprimento de onda? Isso dá 15 micrômetros. 15 micrômetros é, na realidade, bem no infravermelho térmico. Não é exatamente o pico de emissão da superfície terrestre. Pela lei de Wien, esse pico está na ordem de 10 micrômetros, mas o que acontece é que nós temos a emissão terrestre, ela segue muito próxima à de um corpo negro, que tem a curva de Planck. E aí você tem radiação térmica emitida pela Terra numa faixa bastante significativa. Se você pegar entre 7 e 20 micrômetros, você tem muita radiação sendo emitida aí. E os 15 micrômetros do modo de flexão da molécula de CO2 estão bem dentro dessa faixa. Aliás, além do CO2, vapor d'água, ozônio, metano, óxido nitroso e outros gases também têm modos de vibração que caem nessa faixa aí. Aliás, quando a gente coloca a curva de Planck, não agora simplesmente teórica, mas observada, radiação terrestre observada. O que é que acontece quando a gente coloca dois sensores de infravermelho apontando para baixo? Um próximo à superfície, que vai pegar toda a radiação que está sendo emitida por ela, e um em órbita, no satélite, dois sensores iguais. O que é que o sensor em satélite vai pegar? Ele vai pegar a radiação que consegue escapar da atmosfera sem ser absorvida pelos chamados gases de efeito estufa, ou seja, gases que tenham faixas de absorção dentro do infravermelho. Aí a gente compara os dois e o resultado é esse aí. Você percebe claramente que tem uma parte da radiação faltando. A radiação original é aquela que está debaixo da curva azul. Aliás, se você fizer a integral, você vai encontrar justamente a quantidade de energia.
E a área debaixo da curva vermelha é a energia que escapa para o espaço e que está faltando justamente energia em alguns comprimentos de onda muito bem determinados. A faixa larga de absorção pelo vapor d'água, especialmente a partir de 20 micrômetros, veja que inclusive a absorção nessa faixa é importante. O buraco em torno dos 15 micrômetros deixado pelo CO2 é muito significativo, e absorções de pico, né, próximos ao pico de emissão terrestre, pelo vapor d'água, pelo ozônio, né? Então, assim, está muito nítido isso daí. O efeito estufa é isso aí, é física básica. E eu realmente não sei de onde é que as pessoas estão tirando, né, esses mitos. Aliás, a gente sabe isso, né, já há muito tempo. O efeito estufa natural, nos níveis pré-industriais, eles são responsáveis por manter a Terra 33 graus Celsius mais quente do que seria sem uma atmosfera capaz de fazer isso. Então, efeito estufa, inclusive, na dose certa é algo bom. Todo mundo sabe, né? Tudo demais faz mal, ou a diferença entre remédio e veneno é a dose. E aí a gente entra na perturbação antrópica em relação ao efeito estufa. Afinal de contas, a coisa deveria ser simples de entender. Quanto mais efeito estufa, se a gente aumentar o efeito estufa em relação a esses níveis naturais, o que é que vai acontecer? Aquecimento. Se o efeito estufa diminuir em relação a esses níveis pré-industriais, ele diminui produzindo resfriamento. Então, desequilíbrios energéticos são fundamentais para a gente entender o futuro do clima do planeta. Tem inclusive uma variável chamada forçante radiativo ou forçamento radiativo, em inglês radiative forcing, que nos permite quantificar esse efeito. Claro, uma das coisas mais importantes para a ciência do clima hoje em dia é quantificar as forçantes radiativas. Qual a contribuição de cada fator para a forçante radiativa total? Se existe uma forçante radiativa positiva, que traria aquecimento, ou negativa, se trouxesse resfriamento, e aí é preciso fazer o balanço de todas elas. Tem uma imagem que está sendo mostrada aí agora, que ela mostra um a um todos os vários fatores. Não dá, infelizmente, para a gente detalhar, mas cada gás de efeito estufa de vida longa tem a sua contribuição, cada tipo de aerossol tem uma contribuição, como os aerossóis influenciam as nuvens tem contribuição, tudo isso entra no cálculo. E claro, tem pequenininha ali as tendências de longo prazo ou variações de baixíssima frequência da atividade solar. Quando a gente compara, e aí isso é preciso que a gente olhe, né, de forma muito tranquila, né? Quando a gente compara os dados, a gente percebe o seguinte: a forçante antrópica total, juntando tudo, os gases de efeito estufa, desmatamento, emissão de aerossóis, inclusive no caso dos aerossóis estariam resfriando, né? Mas quando a gente soma tudo isso, dá uma forçante total de mais 2,29 watts por metro quadrado. Uma forçante positiva, portanto de aquecimento, e grande. 2,29 watts por metro quadrado, isso é mais de 44 vezes a melhor estimativa da contribuição das mudanças de atividade solar nesses 261 anos de estimativa. Vejam que não é apenas que a contribuição antrópica é maior do que a solar. Não, ela é muito maior. Ela é quase 2 ordens de magnitude maior. E aí veja, o que acontece para a gente ter uma melhor noção da quantidade de energia que está em jogo aí. A gente precisa pegar esses 2,29 watts por metro quadrado e multiplicar pela superfície da Terra para a gente encontrar a potência total, né, em watts. Então, quando a gente faz isso, multiplica por 4, por π, pelo raio médio da Terra ao quadrado, a não ser que você acredite que a Terra é plana, ok? O que é que vai acontecer? Você chega a uma quantidade de energia de 18 bombas de Hiroshima por segundo. Esse é o excedente de energia associado ao aquecimento global antrópico hoje em dia. Então, eu realmente fico surpreso como é que simplesmente se ignora todo o conhecimento científico estabelecido em torno disso, a troco de quê? A troco de nada, eu não sei. Outra coisa né, no debate sobre se o CO2 é poluente ou não, se tem um nível seguro ou não, de novo, eu acho que faltou leitura.
porque existe sim um nível seguro. Isso já foi debatido por vários cientistas em escala mundial, aliás, não só em relação ao clima, em relação ao CO2, mas em relação a vários outros parâmetros ambientais. Uso de água doce, a mudança no uso do solo, fluxos biogeoquímicos de nitrogênio e fósforo, pH oceânico. Existe uma avaliação de limites seguros em relação a todos esses parâmetros. E aí, veja, em relação ao clima, o que se chegou à conclusão é que o nível seguro seriam 350 partes por milhão em volume. E uma forçante radiativa, outra maneira de tratar, uma forçante radiativa de 1 watt por metro quadrado. Veja então que nós ultrapassamos esses dois limites. Nós estamos bem acima de 400 ppm em termos de concentração de CO2 e a forçante radiativa está mais do que o dobro daquela considerada segura pela ciência. Então, de novo, não sei de onde é que vem essa maluquice. Agora, sobre Terra Bola de Neve, porque ela aparece na história. Terra Bola de Neve, ou Snowball Earth, é uma teoria sobre a expansão, que pode ter ocorrido até em mais de um momento da história geológica terrestre, a expansão das calotas desde os polos até as regiões tropicais, podendo até chegar ao Equador e ter coberto o planeta inteiro. Veja que a primeira coisa é que Snowball Earth implica em reconhecer o papel do feedback do gelo albedo. Por que é que você tem essa possibilidade de expansão desenfreada das calotas? Pelo fato de que o gelo reflete luz. Então, se algum fator produz esse resfriamento naqueles períodos, o que é que poderia acontecer? O gelo crescia, refletia mais luz e o planeta esfriava ainda mais, o que permitia um novo crescimento da calota polar. Então, com isso, você tinha eventualmente essas calotas se expandindo até o Equador. Veja só, eu não sei de onde é que ele tirou que o período de Snowball Earth foi um período de altas concentrações de CO2, porque todas as evidências são no sentido contrário. Todos os indícios são de que foi um período de baixa concentração de CO2 associado justamente a quê? A fotossíntese. Primeiro as cianobactérias, depois vegetais mais complexos, mas principalmente as cianobactérias fizeram um enorme trabalho ao longo de muitos milhões de anos de remoção de carbono da atmosfera e, inclusive, liberação de oxigênio. O oxigênio só existe graças a elas, inclusive. É o que se conhece em geologia como grande oxigenação. Ora, todos os cálculos do mais recente episódio de Snowball Earth, 750 a 635 milhões de anos atrás, sugerem o seguinte: como a constante solar era 94% da constante solar dos dias de hoje, ou seja, o Sol tinha uma atividade um pouco mais fraca, ainda assim era necessário que as concentrações de CO2 estivessem a 40 partes por milhão para você ter um balanço energético capaz de permitir o disparo de uma condição de Terra Bola de Neve. Então, veja, não tem sentido eu vi algo como 4.000 ppm no período de Terra Bola de Neve. Não, a gente está falando de 40 ppm. É uma ordem de magnitude menor do que tem hoje e 2 ordens de magnitude menor do que o que foi afirmado. E, bom, de novo tem referência sobre isso, basta acessar. Aliás, eu queria, como síntese desse processo, falar sobre o papel geral que o CO2 tem no controle do clima. Uma publicação na Science, inclusive, é intitulada CO2 atmosférico, o principal botão de controle governando o clima planetário. E eu sugiro que quem puder acessar, leia o artigo e tudo que está colocado lá. Aliás, veja só, os episódios de Snowball Earth, Terra Bola de Neve, eles são uma fortíssima evidência do papel do CO2, não apenas no aspecto de que eles só se tornaram possíveis com remoção de CO2 atmosférico pelas cianobactérias, mas também pelo contrário. Acredita-se que só foi possível sair do estado travado de Snowball Earth a partir de um aumento do CO2 atmosférico por alguns períodos
longos de atividade vulcânica mais intensa, que fizeram o seguinte, aumentaram um pouquinho o CO2 atmosférico, suficiente para fazer o quê? Para começar a abrir aquela calota, né, de gelo, aquele manto de gelo global, permitindo o quê? Que agora a luz, ao invés de ser, na sua maior parte, refletida, começasse a ser absorvida de início pelos oceanos tropicais. E aí, obviamente, a quantidade de energia absorvida nos trópicos seria bastante grande, suficiente para aquecer o planeta, para aquecer mais esse manto de gelo por baixo, e aí ele iria removendo. Claro, nesse processo de aquecimento, mais CO2 começaria a ser liberado por vários aspectos, feedbacks incluindo fitoplâncton, etc. E nesse processo de retroalimentação, a chamada bola de neve eventualmente desapareceria. Outro aspecto é os períodos de maior ocorrência de CO2 na atmosfera, especialmente aí na era cenozoica, são justamente períodos em que inclusive não havia calotas polares. Então, sim, o clima da Terra já foi diferente, mas em todos esses processos, o CO2 foi um fator muito importante. Aliás, quem conhece um mínimo de física do clima sabe que são essencialmente três fatores cruciais para determinar um clima não apenas da Terra, mas de qualquer planeta do Sistema Solar e de planetas fora do Sistema Solar. 1. A quantidade de energia que chega da estrela. 2. O albedo planetário, que me diz qual a porcentagem dessa energia que é refletida para o espaço. E a existência ou não de uma atmosfera com gases de efeito estufa. Aliás, esse último fator ele é crucial para entendermos as diferenças nos planetas do nosso sistema. É o caso de Vênus, né? Vênus, veja bem, tem uma atmosfera, várias vezes a massa da atmosfera terrestre, mas que é 94% formada por CO2. Vênus é recoberta o tempo todo por nuvens de ácido sulfúrico e reflete de 85% a 90% da energia solar incidente sobre o planeta. Então chega na superfície de Vênus menos luz para ser absorvida do que na própria superfície terrestre. Se fosse por esse aspecto apenas, Vênus seria inclusive mais frio do que a Terra. Acontece o seguinte, que a atmosfera de Vênus, com todo esse poderoso efeito estufa que ela exerce, retém 99% do infravermelho que deveria ser irradiado para cima e ir para o espaço. 99% fica retido na atmosfera venusiana. O resultado, Vênus tem 462 graus Celsius de temperatura na superfície, chumbo e estanho são líquidos, neva metal e chove ácido sulfúrico, sendo que essa chuva ela evapora antes de atingir o solo. Então é uma condição absolutamente inóspita. E aí veja, Vênus é o mais quente planeta do Sistema Solar, sendo que não é o mais próximo do Sol. E tampouco é aquele que recebe mais energia solar. Mercúrio está mais perto e até a Terra recebe mais luz solar na sua superfície do que Vênus. Então, negar isso daí é absolutamente sem sentido, né? É o que a gente conhece desde as expedições aí das sondas, né, russas lançadas ao nosso planeta vizinho.